a humanidade passa, né, por um processo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, pode-se dizer, de um processo de um novo tipo de automação, né, que é uma automação de base microeletrônica, ou seja, o surgimento, né, de todos esses mecanismos, né, de enorme capacidade de armazenamento de dados, a elaboração, né, de aplicativos, todo este mundo da microeletrônica, ele gera um conjunto novos e diferenciados de trabalhos, de tipos de trabalhos. Já me posiciono aqui na arrancada sobre a pergunta do nosso... Não é uma pergunta, é só uma provocação para reflexão do nosso seminário. Evidentemente, a lógica, né, entre aquele que trabalha e é hipossuficiente, seja ele um trabalhador motorista de aplicativo ou um trabalhador por aplicativo que faça entrega de mercadorias, e aquele que o contrata, que é agora uma grande plataforma, muitas vezes de abrangência global, né? A relação de trabalho ela continua existindo com todas as suas características. A ilusão, né, que esta tentativa, e aí sim se mistura com a hegemonia econômica que, do meu ponto de vista, infelizmente vivemos nas últimas décadas, cujo apelido, para simplificar a minha fala aqui, é o que eu posso definir um ultraliberalismo, né? Uns apelidos é o neoliberalismo, mas, enfim, esta lógica econômica que embala, né, a maior parte dos países que tem hegemonia no mundo hoje, ela se junta com a conquista, né, que é uma conquista para toda a sociedade, desta evolução da microeletrônica, e ela utiliza esta base, né, da automação da microeletrônica para ampliar a precarização das condições de trabalho. Isto não é um determinismo, né? A evolução da tecnologia, por óbvio, ela poderia estar nos permitindo condições de trabalho mais dignas, melhores, mais bem remunerada, mais bem protegida, poderia estar nos dando mais horas de lazer e descanso, mas na questão específica que estamos debruçados hoje, nesse nosso encontro, né, que é analisar a vida dos trabalhadores por aplicativo, que são milhões no Brasil e milhões no mundo inteiro, sejam eles motoristas de passageiros ou entregadores de mercadorias, e quero também abraçar aqui a Giane, né, que representa estes trabalhadores no nosso encontro. Ela está sendo fartamente utilizada para precarizar as condições de trabalho, para hiperexplorar o trabalho e para precarizar as condições de trabalho. E isto se cria sob o manto ideológico do convencimento de uma parcela destes próprios trabalhadores e da sociedade que aqui estaríamos diante de uma nova forma de trabalhar, onde, na realidade, o jovem que está montado numa bicicleta com uma mochila às costas para fazer entrega de uma refeição seria um empreendedor. Ou aquele que comprou o seu carro e está ali transportando por um dos aplicativos, né? Ele seria um empreendedor de si mesmo, teria uma empresa, né? Eu, por óbvio, né, me vinculo à posição de que aqui não há empreendedorismo nenhum, aqui há uma relação de trabalho, mas, evidentemente, uma relação de trabalho diferenciada. E isto é que eu e a equipe que elaborou o nosso projeto de lei, que é uma contribuição, esta é a visão que nós temos. Este trabalhador, ele é um trabalhador, ele precisa de proteção, ele não pode ser hiperexplorado, ele tem que ter uma garantia de remuneração mínima, ele tem que ter direitos, ele tem que ter acesso à previdência, ele tem que ter proteção com equipamentos de proteção individual, ele tem que ter acesso a programas de alimentação, como tem outros trabalhadores, ou seja, ele precisa ter toda a rede de proteção, aquela que temos disponível no país para proteger os trabalhadores e que, ao contrário do que dizem os ultraliberais, ela é frágil,
deve ser aperfeiçoada e amplificada a rede de proteção, mas voltando para nós aqui, este trabalhador é sim um trabalhador de novo tipo, porque ele tem determinadas demandas, né? Ele não tem um único empregador, né? Ele não é o trabalhador que se enquadra naquele trabalhador que inspirou a nossa CLT, né? Porque ele está logado, né? Como é a linguagem aqui que se usa. Eu não fui aprendendo muito dessas coisas assim ao mergulhar no assunto. Ele está logado muitas vezes em 3 ou 4 plataformas para compor a sua renda mensal, né? Então, ele trabalha para essas 3 ou 4 plataformas. Este trabalhador, ele quer ter a liberdade de escolher os horários que ele quer trabalhar, coisa que não está disponível para a realidade de um trabalhador que tem um emprego formalizado ao padrão da CLT, que, aliás, deve ser totalmente preservado, né? Vocês conhecem os meus votos, o meu debate dentro do Congresso Nacional, sou um convicto defensor da nossa CLT, com aperfeiçoamentos, inclusive no sentido protetivo, mas este trabalhador nosso dos aplicativos, ele quer ter a liberdade de trabalhar quando ele quiser. Ele quer poder se conectar ou desconectar ao aplicativo onde ele está trabalhando na hora que ele quiser. E ele quer poder recusar ou aceitar um serviço quando ele quiser. E ele, obviamente, não pode e não deve ser punido por uma plataforma, que, aliás, é um dos itens. Eu não vou entrar em detalhes do projeto que eu apresentei, vou ilustrar alguns ao longo da minha fala, mas, por exemplo, uma das questões que está prevista no projeto é que o trabalhador por aplicativo ele não pode ser punido de forma unilateral pela plataforma, sem direito de defesa e sem que ele tenha conhecimento do motivo pelo qual ele está sendo punido, né? Porque nós temos aqui uma espécie de... no trabalho tradicional, a subordinação é ao empregador ou ao seu gerente, que ele escala para exercer o papel de subordinação em relação ao trabalhador, né? Aqui é uma espécie de mistura onde se dilui, às vezes, até a subordinação, ela se dá por aquilo que eu não lembro onde eu li, mas, enfim, já vi este palavreado, né? Onde existe a subordinação pelos algoritmos, né? Algoritmos esses que não têm transparência nenhuma, né? Que a nossa motorista de Uber, eu não sei se a Giane é entregadora ou motorista de aplicativo, mas a Giane, ela não sabe por que ela recebe mais ou menos alternativas de corridas, se ela for motorista, né? Ela, aliás, começa a trabalhar, Wander, sem saber quanto ela vai receber quando encerrar a corrida, né? Que é outro item que nós colocamos no projeto de lei. O empregador, no caso, a plataforma, ela tem que deixar 100% transparente o trabalho que ela está propondo para um entregador ou motorista, em que endereço ele vai pegar o passageiro ou a encomenda e em que endereço exato ele vai entregar e quanto este trabalhador vai ganhar exatamente pelo trabalho que ele está fazendo. A caixa preta é tão grande das relações destas mega empresas, né? Destas mega plataformas com os seus trabalhadores, que o trabalhador, os motoristas muito me contam, olha, às vezes, quando eu vou bem numa corrida, tem pouco engarrafamento, eu fiz a corrida rápido, aí, Bruno, eles pegam e, de repente, ficam com 40% da corrida para o aplicativo, né? Para o empregador. Então, a remuneração do empregador é variável, né? Quer dizer, o trabalhador não sabe quanto ele vai ganhar. Bom, então eu dizia, o que é o centro do projeto que eu, pelo menos, concebi com este grupo qualificadíssimo de pessoas com quem partilhei a construção do projeto? É que nós propomos um novo tipo de contrato de trabalho. Um tipo de contrato de trabalho dirigido para os trabalhadores em aplicativos. E eles terão um vínculo de trabalho um contrato de trabalho
com as plataformas, se o meu projeto for aprovado, se a linha for esta, Patá. Então, quando um entregador, né, ele se inscreve para fazer entregas através do aplicativo X, ele passa a ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado com aquele aplicativo. E se ele se inscreveu em 4 aplicativos, ele tem 4 contratos de trabalho ao mesmo tempo, por prazo indeterminado, com estes 4 aplicativos. E este contrato de trabalho prevê que ele vai ter a sua previdência. Ele pode, sim, buscar o seu direito previdenciário de aposentadoria. Nós prevemos no projeto, né, uma aposentadoria do tipo, agora me escapa aqui a palavra, mas uma aposentadoria, vamos chamar assim, diferenciada, tem um nome específico dentro do sistema, daqui a pouco eu vou, deixa eu só achar aquela, porque eu tinha anotado para não... Isso, um modelo especial, né, de inclusão previdenciária, onde as plataformas, que são os empregadores, nós não prevemos nenhum tipo de vínculo, por óbvio, com o restaurante que está fazendo a encomenda que vai ser entregue, ou com qualquer outro intermediário, ou com aquele que encomendou o serviço. A relação é o trabalhador por aplicativo com a plataforma. E a plataforma tem que recolher um percentual sobre o faturamento que aquele trabalhador gerou para gerar o fundo previdenciário dele. Então, a previdência desse trabalhador, que nós prevemos até 2 salários mínimos, ela se dá com contribuições de 8% da plataforma e 3% do trabalhador. Né? Ele passa a ter direito, né, ao seguro-desemprego e passa a ter direito também a 13º salário e férias, onde os aplicativos têm que fazer a provisão. Não é aquele modelo de 13º que em cada corrida do motorista entrega 10% a mais para dizer que aquele 1/12, melhor dizendo, seria o 13º. Não. Cada corrida gerará uma provisão que será paga no período específico do 13º, para que ele, portanto, receba efetivamente um 13º. Né? Bom, dentro desta visão geral, então, eu quero reforçar para caminhar para a minha conclusão e ficar muito à disposição de vocês, se tiver algo que eu possa esclarecer. Eu só vou agora dar uma pincelada em outras questões que o projeto prevê. Ele prevê, bom, sobre a Previdência, então, cada aplicativo pagará proporcionalmente parte da Previdência daquele trabalhador, conforme o número de horas e o faturamento que aquele trabalhador gerou na relação que ele tem com aquele aplicativo. Então, o direito de previdência, por exemplo, de um motorista, ele pode ser em parte garantido pela Uber, em parte pelo Cabify, em parte pelo 99 e assim por diante, e a garantia é de até 2 salários mínimos para a aposentadoria desse trabalhador. Até porque um drama, né, desta precarização dos trabalhadores por aplicativos, um dos maiores dramas que a humanidade está debruçada sobre ele é exatamente de nós criarmos uma geração futura com milhões e milhões de pessoas sem proteção previdenciária. Né? Então, aquilo que é vendido como uma ilusão do empreendedorismo chegará a uma espécie, vamos dizer assim, de bomba-relógio de uma grande crise previdenciária no Brasil e no planeta, com milhões e milhões de pessoas sem direito de proteção previdenciária quando perderem a sua força de trabalho. Por isso que foi uma das preocupações centrais nossas aqui. Né? Nós também, um mecanismo importante para ir concluindo, que nós introduzimos é o salário mínimo hora, que é a única maneira que encontramos, e também aqui vamos ouvir especialistas, porque para impedir a hiperexploração, que significa o aviltamento da hora-trabalho, porque num sistema de táxi numa cidade, um táxi que funciona por concessão, o gestor público sempre estabeleceu que uma cidade de tal tamanho, ela precisa de X mil táxis. Então, ele regula o mercado de trabalho.
Aqui tem esta outra variável perversa, que os aplicativos permitem a inscrição interminável de pessoas, e com isto eles geram uma espécie de mercado de trabalho onde o mesmo trabalho é dividido por cada vez mais gente e, portanto, isto gera um mecanismo que nós conhecemos bem, o mais tradicional de todos, para aviltar o pagamento, né? Quer dizer, que é o fator de fragilidade de quem está ali vendendo, né, o seu trabalho e diz, olha, não tem gente que faz, eu até já conheço agora aplicativos que fazem leilão, né? Então, o aviltamento chega ao ponto que os motoristas são chamados para um leilão. O senhor leva o Henrique Fontana do lugar onde ele mora, aqui em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, até o aeroporto, por quanto? Eu faço por 30, não, eu faço por 25, não, eu faço por 20, eu faço por 18. Então, é o aviltamento total do trabalho. Então, nós estamos prevendo salário mínimo hora no período em que o trabalhador estiver logado naquele aplicativo, né? Nós prevemos adicional, né, para trabalhos em domingos, feriados, né, e também em horário noturno. E ainda para concluir aqui a minha breve... bom, e uma coisa importante também que eu não posso esquecer, para fazer frente, né, a parte destas proteções sociais que nós estamos defendendo com o projeto de lei, nós introduzimos uma contribuição, uma CID, de 5% para que as plataformas paguem sobre o total de negócios que elas efetuem, né? Então, esta CID é o fator através do qual o empregador, no caso as plataformas, vão contribuir para custear, né, parte dos programas de proteção e direitos que estão aqui constituídos. E nós criamos também, né, prevemos no projeto algo muito importante, que é o direito de organização, Jane, desses trabalhadores, né, o direito de greve e de negociação coletiva, onde as plataformas tenham que entregar aos representantes dos trabalhadores por aplicativo os dados gerais, né, de custos, pagamentos, ou seja, abrir a caixa preta dos algoritmos, né, que orientam essas plataformas para que a estrutura sindical dos trabalhadores possa negociar com um mínimo, né, de informações para pleitear melhoria nas suas condições de trabalho. E estabelecemos a Justiça do Trabalho como o espaço para dirimir conflitos em relação a estes direitos que este novo contrato de trabalho vai estabelecer. E temos também um artigo do projeto que prevê que, se nesta relação de trabalho as empresas de aplicativos elas não respeitarem os critérios deste novo contrato de trabalho, deste novo tipo de contrato de trabalho, e estabelecerem uma relação de trabalho que tem as características do trabalho por CLT, estas empresas ficarão sob a análise, né, prevista legalmente, de que se reconheça o vínculo de um trabalho com as características do trabalho que hoje é regulado pela CLT, se as empresas de aplicativos utilizarem mecanismos que mostrem, né, que indiquem que esse tipo de situação está ocorrendo. E, por fim, nós propusemos a criação de um Conselho Nacional do Trabalho em Plataformas Digitais e Economia Colaborativa, onde os trabalhadores e a sociedade estarão representados junto com entes governamentais para debater, construir análises e construir alternativas para regular e proteger este novo tipo de trabalho do nosso tempo. Muito obrigado pela atenção de todos e eu sigo aqui à disposição de vocês se tiver alguma pergunta que eu possa esclarecer e, ao mesmo tempo, sigo para ouvir os demais convidados com quem eu tenho a alegria de partilhar esta tarde aqui de debate e reflexão.